Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han. Eu estou abordando o livro A Sociedade da Transparência e hoje eu quero falar sobre o capítulo 3, Sociedade da Evidência. Ele diz assim, ó, começando, né? Eu vou fazer 4 pequenas citações e vou analisar e comentar cada uma delas, ok? A primeira, então, a sociedade da transparência é inimiga do prazer. Então, claro, vamos começar refletindo sobre o conceito de transparência, né? Ele se refere à transparência que, por exemplo, as redes sociais promovem da vida pessoal, particular, né? Então, transparência no sentido de que a vida das pessoas as vidas estão sendo expostas publicamente por meio das redes sociais, né? Então vocês estão acostumados com isso, a pessoas fazendo vídeos das suas rotinas diárias, ou as pessoas vão ao restaurante, tiram foto dentro do restaurante, do prato que comem, isso tudo é exposto publicamente. Então quando ele fala de transparência, ele está se referindo a esse tipo de ação, né? De transparência, de tornar visível aquilo que em outros momentos da história não eram, né? Aspectos que não eram visíveis. Ele está dizendo que a sociedade da transparência é inimiga do prazer. Então vamos seguir a citação para ver se a gente entende exatamente o que ele está querendo dizer aqui, ó. Dentro da economia do prazer humano, prazer e transparência não conseguem viver. A transparência é estranha à economia libidinosa, pois é precisamente a negatividade do mistério, do véu e da ocultação que aguilhoa o desejo e intensifica o prazer, né? Então o que ele está dizendo onde é que está o prazer? Em que circunstância o prazer é instigado? Quando as coisas não podem ser vistas, ou se vocês quiserem, quando algo, a não ser exposto explicitamente, ele instiga a imaginação do sujeito, e essa dimensão imaginária é que aguça o prazer. Quando não existe oportunidade de imaginação, porque aquilo que está sendo colocado não tem véu, não tem encobrimento, então isso é transparente, quer dizer, isso está completamente exposto, não há espaço para a imaginação. E onde não há imaginação, o prazer, o desejo são eliminados, né? Então, enfim, a gente não imagina mais os nossos heróis, a gente não imagina mais como as pessoas são, porque tudo a respeito das pessoas, ou da maior parte das pessoas, está sendo colocado publicamente, sendo exposto publicamente, através de um recurso que nós temos na atualidade chamado mundo digital, né? Que permite que as pessoas venham a público expor a sua vida publicamente, né? Ou, se vocês quiserem, né? Às vezes as pessoas falam asneiras e produzem prova contra si publicamente, né? Estou me referindo, por exemplo, a um vídeo de um pastor dizendo que às vezes ele beija a boca da sua filha, e ele está dizendo isso em público. E em que mundo deve ser aceitável que um pai beije a boca da sua filha? Eu acho que em mundo nenhum, né? Nem num mundo onde predomina o machismo, em que as mulheres infelizmente são vistas como objeto exclusivamente do desejo masculino, né? Nem um mundo como esse há consentimento para que os pais, né, ou para que um pai roube um beijo, dê um beijo de forma não consentida e sobretudo, né, na boca da sua filha. Mas as pessoas dizem isso está sendo gravado e depois viraliza. E eventualmente as pessoas aparecem em público para dizer, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Bom, se há um vídeo gravado e a pessoa está afirmando isso, é difícil se defender de uma situação como essa, né? É mais fácil dizer, olha, eu
cometi um equívoco absurdo, né? Eu me enganei, ou eu não me enganei, eu falei, era isso mesmo que eu falei, e eu falei uma besteira. Né? Eu acho que a coisa precisa, infelizmente, né, ela precisa caminhar por aí. Então, esse excesso de transparência cria também esse tipo de dificuldade, né? As pessoas, num determinado momento em que elas estão com um nível baixo de consciência daquilo que estão dizendo, elas entregam desejos absurdos, isso está gravado, isso está exposto em função da transparência que existe no mundo de hoje, em função das redes sociais, e dali a pouco está formada uma polêmica, e está todo mundo discutindo isso que está acontecendo, né? Então é preciso tomar bastante cuidado com aquilo que a gente diz, é preciso tomar bastante cuidado com a maneira como a gente se expõe nas redes sociais, né? Não é à toa que elas se chamam de redes sociais, elas são sociais, né? Quer dizer, quando eu digo algo e isso é gravado e isso circula publicamente, se eu falo uma coisa com potencial para beneficiar a vida das pessoas, esse potencial é multiplicado, mas se eu digo algo que tem um potencial para prejudicar a vida das pessoas, isso também é amplificado, isso é colocado publicamente, e a gente precisa depois arcar com as consequências daquilo que a gente diz. Por isso, bastante prudência, bastante cuidado com aquilo que a gente expõe nas redes sociais, né? E claro, eu não estou nem discutindo o próprio conteúdo, que é absurdo, né? Um pai dizer isso da sua filha e confessar isso publicamente, né? Bom, vamos lá. Segundo trecho. Assim, continuando o pensamento de Agamben, né? Ele está citando Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano contemporâneo, cuja obra tem uma repercussão bastante importante no trabalho do Byung-Chul Han. Ele diz assim: esse tremer suave provoca um devir obscuro que envolve a coisa a partir de seus contornos com um brilho misterioso. O sagrado não é transparente, ao contrário, ele é caracterizado por uma imprecisão misteriosa. O reino vindouro da paz não irá se chamar sociedade da transparência, pois a transparência não é um estado de paz. Interessante isso, né? O sagrado não é transparente, né? Vamos pensar que, por exemplo, um tema bastante discutido no âmbito específico da teologia cristã, mas se a gente quiser também a teologia judaica passa por isso, é a ideia de Deus se revelando ao ser humano. Quer dizer, aquilo que se revela só pode ser aquilo que está oculto, aquilo que é desconhecido, né? Já houve teólogo, por exemplo, que usou a expressão do o totalmente outro para se referir ao ser divino, aquele que não é conhecido, aquele que não está acessível, que é completamente distinto do ser humano e que eventualmente se revela, né? A ideia, se vocês pegarem, por exemplo, o livro clássico de Mircea Eliade, né, um estudioso da história das religiões romeno, o sagrado e o profano, ele diz que a característica do sagrado, né, do tempo sagrado, do espaço sagrado é a descontinuidade, quer dizer, significa que esse sagrado se mostra em alguns momentos e se oculta em outros, né? Ele não é completamente transparente, portanto, né? Então essa é uma característica do sagrado, né? É exatamente o oposto da sociedade na qual a gente vive na atualidade, em que tudo está sendo exposto, portanto tudo é transparente, portanto as coisas não possuem mais mistério, portanto não há necessidade mais de revelação, né? Então, se a gente for seguir o exemplo que eu dei aí, a gente não precisa mais imaginar que esse pastor que eu mencionei tenha falado uma coisa absurda, certo? A transparência das redes sociais permite que isso esteja registrado de forma objetiva em qualquer mundo existente, em qualquer interpretação, seja ela com má vontade ou com boa vontade. Isso que ele disse acerca da filha é um absurdo. Em função da transparência, nós sabemos, né, que tendo boa vontade ou má vontade para com essa pessoa, o que ele disse é um absurdo. E isso é possível graças
a transparência das redes sociais, está lá registrado, né? Eu não ouvi dizer, né? Mesmo que você recorte uma fala, né? Essa fala ainda recortada, ela é absurda, né? Claro que o fato de você pegar um trecho faz com que a crítica ou o elogio possa ser feito de forma inadequada, mas a própria fala é transparente o suficiente para a gente perceber que ela é absurda mesmo sendo recortada, por exemplo, eventualmente, se for o caso. Muito bem, terceiro trecho. Como o espaço do sagrado, o do desejo também não é transparente. Eles são curvos. A amada só pode ser conquistada indiretamente, só por caminhos tortuosos, meândricos. Então, assim como o espaço sagrado é um espaço onde Deus se revela, né? A característica de um espaço sagrado é o espaço onde ocorre uma epifania, uma aparição de Deus. Significa que esse espaço se sacraliza em função da manifestação do sagrado. Se o sagrado se manifesta, significa que ele não estava ali. Então a ideia de um espaço sagrado é um espaço descontínuo. Há momentos que esse sagrado está ali, há momentos não. Então na revelação do sagrado existe um jogo de revelação e de ocultamento, né? Só existe revelação de algo que está oculto, e mesmo essa revelação ela é um ir e vir, né? O espaço do desejo também, né? Quer dizer, o espaço, o desejo é instigado exatamente pelo fato da gente não conhecer algo. Se você conhece plenamente, se isso está completamente desvelado, esse desejo não existe mais. A gente só deseja aquilo que ainda não possui, certo? Então, vamos lá, vou pegar um exemplo banal. Se sair um livro novo, enquanto eu não tenho esse livro novo, eu desejo. Quando eu comprei e li o livro, o desejo existe, né? Ele cessa. Então, a transparência pode ser entendida aqui como realização do desejo, ela põe fim ao desejo, né? Então não tem espaço para fantasia, não tem espaço para cobiça, né? E é claro que ele está falando, o título do capítulo é Sociedade da Evidência. Onde tudo é evidente, não há espaço para imaginação. Onde tudo é transparente, não há espaço para imaginação. Então o próprio desejo vai sendo morto, né? É como uma criança, por exemplo, que tudo que ela deseja, os pais atendem, ou tudo que é possível. Essa criança então não aprende a esperar, essa criança não aprende o próprio prazer do desejo, do querer e do esperar até que isso seja saciado, né? Até que esse desejo, essa pretensão seja saciada. Então há uma complexidade aí, né? Quer dizer, o risco de uma sociedade transparente é o risco de se tornar uma sociedade patológica, uma sociedade onde o desejo é morto, e onde o desejo é morto, as pessoas estão também paralisadas, né? Porque o desejo é aquilo que move, é aquilo que gera energia na psique humana. E por fim, o quarto e último trecho, a transparência é um estado de simetria. Assim, a sociedade da transparência busca eliminar todas as relações assimétricas. Entre elas está o poder, que em si não é diabólico. Em muitos casos, ele é produtivo e promotor. Então, a transparência é um estado de simetria. Quer dizer, a transparência torna tudo igual, no sentido de que está tudo exposto, está tudo colocado explicitamente, né? Então não há diferença entre o exposto ou não exposto, é tudo contínuo, é tudo igual, né? E isso também é um problema. É a sociedade dos iguais, é a sociedade da mesmice, é a sociedade da explicitude, né? E é óbvio que ele é crítico da sociedade da transparência, porque é necessário que a gente faça um jogo de ocultamento das coisas, né? Muito bem, esse foi então
um vídeo sobre o terceiro capítulo da Sociedade da Transparência. A gente vai continuar então analisando esse livro, pegando capítulo por capítulo, e eu espero me encontrar com você num próximo vídeo. Um abraço e até lá!